Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver agora a prova de português da polícia, de soldado, que teve agora ontem, né? Dia 16/5. Vamos lá? Vamos ler o texto aqui, olha, é um texto interessante. É conceito da moda. Usam em encontros motivadores. Na física, é a volta à forma original após uma deformação. O termo se origina da capacidade de ricochetear, de saltar novamente. Por extensão, usamos para falar de quem sofre pressão e consegue manter seus objetivos. Uma pessoa resiliente, ideal, teria três camadas. Na primeira, suporta, recebe o golpe sem desabar, ouve a crítica e não desaba, vive a frustração sem descontrole, experiencia a dor e continua de pé. A primeira etapa da resiliência é administrar o golpe, o revés, o erro, a decepção. O tipo ideal que estamos tratando sabe a extensão da dor, mas se considera ou é de fato mais forte do que as ondas das adversidades. Vocês estão entendendo o texto? É muito importante que enquanto a gente lê, a gente já vai entendendo do que se trata. Ele está falando sobre resiliência, né? Então, aqui o herói da resiliência. Olha, no caso aqui, o que que é essa resiliência? A pessoa é capaz de sofrer, como aqui na física, né? A mola sofre a deformação, mas ela volta, ricocheteia, bate, volta e volta ao seu normal, à sua extensão normal, né? Como se não tivesse acontecido nada. Então, aqui, ó, a pessoa, ela tem três camadas, ó, recebe o golpe, não desaba, ouve a crítica, não desaba, sofre a frustração, não perde o controle, né? É uma coisa fora da normalidade, né? Então, a primeira etapa da resiliência é administrar o golpe, o revés, o erro, a decepção. O tipo ideal que estamos tratando sabe da extensão da dor, né? Mas se considera, ou de fato, ele é mais forte do que as adversidades que ele sofre. Agora, a segunda coisa que vai caracterizar esse tipo de pessoa ou tipo de atitude, né? O segundo estágio é a recuperação, a aprendizagem. Então, veja bem, sofri o impacto, mas agora eu vou me recuperar, eu vou aprender com isso. Combinam-se os dois conceitos. Sinto o golpe, não desmorono, fase 1. E ainda recupero a posição anterior ao golpe com o acréscimo de algo novo, certo? Você está no jogo, sofreu aquela bolada, levanta, se recupera e vão para a próxima. Toda dor contém sua lição, né? Você aprende com o sofrimento. Ninguém duvida disso. O resiliente consegue aprender com um golpe sentido. Tá vendo? O terceiro momento do modelo perfeito é a ressignificação. Ressignificar, o que significa isso? Dar um novo sentido para a sua vida, né? Uma nova consciência de vida. Então, ressignificação da estratégia, da consciência a partir daquele aprendizado que você teve no segundo estágio. Não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida, houve reação com o aprendizado e dele surgiu um novo ser, mais forte, mais inteligente, mais sábio. Tá vendo aqui? É bom descrever tipos perfeitos. Quase sempre são inexistentes, né? São como a biografia de santos medievais, sem falhas, diamantes sem jaça, né? Sem nenhum problema, modelos e, como tal, inatingíveis. Existe um propósito didático de mostrar a perfeição para nós que chafurdamos no lodo da nossa existência. A gente fica ali se debatendo, né? Naquela podridão, em vários problemas que a gente tem no dia a dia. Todos temos graus variados de resiliência diante da vida. Ninguém é o tipo ideal, ninguém. Uma coisa não invalida a outra, certo? Então, apesar de você ter os problemas, você não saber lidar com eles, não é porque você é menos ou mais que um outro. Como narrativa de Santos, o modelo perfeito serve para indicar o ponto no qual não me encontro, porém devo reagir para almejá-lo. Vocês perceberam aqui? Ele está falando: olha, eu não estou nesse modelo perfeito como se eu fosse um santo, mas eu posso reagir e desejar esse momento, né? Sempre é bom ser resiliente. Desculpe. E todos os palestrantes e livros têm razão.
Sem resiliência, em algum grau épico ou homeopático, é impossível enfrentar o mundo. Então, o Conto Extraordinário de Kafka, um artista de fome, fala de um homem com extrema resiliência para aguentar jejuns prolongados. Olha só. É um herói. Ao final, emitiu a verdade surpreendente. Ele não era um homem de vontade férrea, né, inabalável. Apenas nunca havia encontrado um prato que o seduzisse realmente. Então, olha, ele conseguia suportar aquela dor, mas por quê? Porque ele nunca tinha provado o bom da vida, né? Seu paladar nunca fora tentado por alguma coisa extraordinária, né? Então, na realidade, essa resiliência vinha não porque ele havia sofrido alguma coisa e que ele estava se adaptando, não, ele nunca tinha percebido aquilo. Creio ser a receita geral da resiliência, né? Então seria assim um modelo ideal. Já que você nunca provou, você não vai sofrer com isso. Há serenidade diante das coisas que na verdade não nos atingem, né? Nos atingiram por quê? Porque a gente não conhece aquilo na realidade. Então aqui ele tirou um sarro, né? Porque na realidade ele é um resiliente, é um herói, né? Um herói que suportou a fome, mas ele suportou porque ele não conhece realmente o bom da vida, o bom de comer. É isso que ele quis dizer. Mas a esperança sempre ajuda, né? Para que você consiga atingir esse grau de superioridade, tá? Então esse finalzinho aqui parece uma tiração de sarro, né? Uma ironia. Vamos ver que o começo ele vai para o primeiro exercício aqui, né? Então tá escrito assim: é correto afirmar que no texto a descrição da pessoa resiliente, vamos ver, retrata um ser em desenvolvimento que deve vencer as resistências que ele próprio se impôs. Olha o que ele disse, ele próprio se impôs. Isso não é verdade, né? As coisas vão acontecendo sem que ele tenha controle disso. Então, não existe esse ele próprio se impôs. Isso aqui tá errado. Representa o que cada um de nós é na realidade. Então, a pessoa resiliente representa o que cada um de nós é na realidade? Não, isso não é verdade, né? Nem todos têm essa capacidade. Cria a imagem de um ser que atingiu a perfeição graças à dedicação aos ensinamentos de livros? Não, não foi isso que ele quis dizer, né? Simboliza todos os que querem abandonar uma vida banal e dedicar-se a vencer? Também não é isso. Ele está falando lá sobre o ser resiliente, né? Que a gente ele tá fazendo uma comparação com um santo que seria uma pessoa idealizada, né? Que na realidade, como ele disse lá, não existe no nosso dia a dia, que existe alguns tipos de resiliência, mas que não atingem esse grau. Então, olha só qual é a certa. Ele projeta um tipo idealizado, quer dizer que seria o ideal, dotado de qualidades a serem buscadas, né, no enfrentamento de uma realidade geralmente problemática, tá? Então, essa daqui seria a nossa resposta certa. Vamos para número 2. No último parágrafo, o episódio do conto Kafka é usado pelo autor como, o último parágrafo, lembra que a gente viu lá que ele estava tirando um sarrinho? Ó, aqui eu já tenho uma resposta aqui, ó. Ilustração bem-humorada para expressar o ponto de vista que desconstrói o tipo resiliente ideal. Lembra que em cima ele falou da pessoa resiliente, né? Que ela tem que suportar, que ela tem que aprender com aquilo, que ela vai se reestruturar, né? E aí ela vai se tornar uma nova pessoa, mas lá não, lá ele fez uma ilustração bem humorada de uma pessoa que na realidade é um resiliente, assim, sem na realidade querer ser, porque ele nem conhecia o que era o bom da vida, então ele se tornou assim por acaso. Então é essa daqui a resposta certa, tá? Número 3. Os conceitos que caracterizam adequadamente as três camadas da pessoa. Olha, os conceitos. Eu tô aqui para a gente não voltar ali atrás, eu tô aqui com um texto que eu imprimi. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Vou ler para vocês. Na primeira, ó, então as três camadas. Na primeira ele diz, ele suporta, tá? Vamos marcar aqui, ó, suporta. Vamos ver a segunda. Na segunda, o segundo estágio é a hora da recuperação. Então, ele vai se recuperar e ele vai aprender. É a hora da aprendizagem, certo?
E na terceira etapa é a ressignificação. Ressignificação. Ressignificar, né? Dar um outro sentido para sua vida, né? Uma outra consciência de vida. Então, estão aqui os três, ó. Então, a gente tem que ver aqui, olha, como é que ficaria. O primeiro, ele diz suporta. Suporta é a mesma coisa que coerência, ser coerente. Suportar é ter resistência. Suportar é ter consciência. Suportar é persistir. Suportar é ter consistência. Ser consistente é fazer sempre a mesma coisa. Olha, suportar é resistir, certo? Resistir. Recuperar e aprender, olha, recuperar, restabelecer aquilo que você perdeu e aprender com o conhecimento, tá? E ressignificar, revitalizar, revitalização. Isso a gente faz com o carro. Manda revitalizar na concessionária. Ele dá uma tarimbada lá no seu carro, ele fica novinho, dá um lustro nele, né? Uma revitalização, cera, a pintura, tira os riscos e tal, ele vem tinindo, certo? Ressignifica, dá um outro ar. É esse aqui, ó. A resposta certa é a letra B. Vocês estão vendo? Vocês tinham que pegar a palavra-chave de cada um dos modelos que tem ali atrás. Vamos lá para número 4. Observe os trechos, né, destacados nas passagens a seguir. Então, você tem lá, na primeira, suporta, recebe o golpe sem desabar. O resiliente consegue aprender com o golpe sentido. Então, aqui, olha, você tem tempo, conformidade, né? Isso daqui vem da matéria de conjunção ou advérbio, né? Conjunção subordinativa adverbial. Então, nós vamos passar uma ideia de advérbio. Como vocês sabem, existem diversos tipos de advérbio. Então, quando eu coloco assim, ó, recebe o golpe sem desabar. Sem desabar é o modo como você recebeu isso daí. Agora, olha, o resiliente consegue aprender com o golpe. Se eu perguntar aqui, ó, você aprendeu com o golpe. Ah, você aprendeu por quê, hein? Por causa do golpe eu aprendi. Então, é essa daqui, ó. Então, com o golpe é a causa de eu ter aprendido o golpe, né? Foi a causa que me levou a aprender, tá bom? Depois embaixo, vamos ver. Observe a relação de sentido estabelecida pela conjunção e. Vamos ver então. Vocês sabem que a conjunção e é uma conjunção aditiva, mas a conjunção e também pode indicar uma adversidade. Por exemplo, eu escrevo assim, ó, li e não aprendi. Então, se eu escrevo li e não aprendi, eu quis dizer li, mas não aprendi. Então, ele pode indicar oposição ou adversidade, adversativa, conjunção adversativa. Então, o e pode ser uma conjunção adversativa e ele pode ser uma conjunção aditiva, né? Li e gostei, certo? Adição. Vamos ver aqui. Ouve a crítica, ó. Ele ouve, do verbo ouvir, a crítica e não desaba. Olha, ele ouve, mas não desaba. Então, aqui, ó, tem uma oposição. A gente vai ter que procurar alguma coisa aqui embaixo que dê essa ideia de oposição. Ó, experiencia a dor, quer dizer, sofre a experiência de sentir a dor e continua de pé. Ó, mas continua de pé. Você percebe que são coisas opostas? Ó, eu estou com muita dor e eu vou continuar de pé? Né? Logicamente não, né? Então aqui, ó, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Oposição. A resposta é essa aqui, tá? Ó, vamos ver os de baixo. Sempre é bom ser resiliente e todos os palestrantes e livros têm razão. Aqui são duas coisas diferentes, é só uma adição de ideias, ó. São modelos e inatingíveis. São modelos e também são inatingíveis. Adição também. Não desmonto
e recupero a posição. Tá vendo, ó? Tá vendo? Eu não desmonto e também recupero a posição. Duas adições. Então, olha, o único aqui que tá indicando oposição, né? Adversidade é a letra A. Vamos lá para o número 5 agora. Assinala a alternativa que reescreve o trecho. Vamos ver. O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, mesmo se for a vítima. Então, aqui a gente está ainda na matéria de conjunção, né? Mesmo se. O mesmo se pode ser substituído por, vamos ver. O tipo aqui descrito nunca se vitimiza desde que seja. Não, né? Desde que, nesse caso aqui, indica uma condição. Então, e esse aqui de cima? O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, mesmo que preservado o sentido, ó, mesmo, aqui desculpe, preservando o sentido original, né? Mesmo que, ou mesmo se for a vítima. Então, esse daqui pode ser trocado por um mesmo que, pode ser trocado por um embora. Ó, embora seja a vítima, né? O tipo aqui descrito nunca se vitimiza, quer dizer, ele nunca se faz de vítima, mesmo sendo a vítima. Embora seja a vítima, não vai se vitimizar. Ó, ainda que seja a vítima, não vai se vitimizar, não vai reclamar. Tá vendo? Então, ó, contanto que não. Esse contanto que não é, tá? Porque isso aqui seria uma condição. Contanto que ele seja, eu vou. Esse é condição, tá? Esse aqui é uma exceção e esse aqui é uma exceção. Então, esse aqui, ó, indica concessão, tá? Então, é o que está indicando aqui em cima. A resposta é a letra C. Então, o mesmo se é a mesma coisa que ainda que, embora, tá bom? Continuando lá, vamos ver o número 7. Observe o emprego do parênteses, tá? Para que é usado o parênteses? O parênteses é quando você, às vezes, esquece de colocar uma coisa, então você coloca ali. Quando você quer destacar que é de um determinado livro ou que está numa determinada página, você pode colocar entre parênteses. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. O tipo ideal que estamos tratando sabe a extensão da dor, mas se considera ou é de fato. Olha, primeiro, se eu coloquei o ou, é porque indica uma alternância. Então, quando eu falo assim, ó, ele se considera ou é, ele está dando uma alternativa, tá? Mais forte do que as ondas da adversidade. Vamos ver o que ele falou aqui. Sempre é bom ser resiliente e todos os palestrantes e livros têm razão. 2 pontos. Sem resiliência, em algum grau, épico ou homeopático, é impossível enfrentar o mundo. Vamos ver o que ele disse. Os parênteses, aqui nós estamos na número 7, tá? Os parênteses, eles isolam um comentário, vamos ver, isolam um comentário que reduz o sentido da afirmação anterior. Olha, ele não está reduzindo, ele está dando uma alternativa. Ele colocou aqui que ele reduz. Os parênteses isolam um comentário que se opõe, os parênteses isolam um comentário que se opõe como alternativa a uma afirmação anterior. Ó, aqui eu já digo que tá certo, ó. Tá vendo? Ele é uma alternativa ao que foi dito anteriormente. É uma afirmação anterior. E os 2 pontos introduzem um comentário que reforça a afirmação anterior. Vamos ver. Todos os palestrantes e livros têm razão. 2 pontos. Sem a resiliência, em algum grau, é impossível enfrentar. Então, eles têm razão. Olha só, o que eles estão fazendo aqui, ó? Introduzem um comentário que reforça o que eles disseram. Tá vendo, ó? Estão introduzindo um comentário. É isso mesmo. Essa aqui é certa, ó. Tá? É a letra B. Vamos ver o número 8. Nas passagens, sinto o golpe, não desmonto. Fase 1. E ainda recupero a posição anterior ao golpe, com o acréscimo de algo novo.
E depois ele põe, quase sempre são inexistentes. Os termos destacados expressam, nesse contexto, respectivamente, a noção de, olha, sinto o golpe ainda e não desmonto, e ainda recupero. Esse ainda quer dizer, e além disso, né, ó, isso aqui significa além disso. Ó, eu faço isso e ó, e ainda, quer dizer, e além disso, eu faço também isso. Então, eu tô adicionando, certo? Uma ideia. Faço isso e também faço aquilo, tá? E ainda, ó, faço tal coisa. É isso que ele quer dizer. A ideia que me passa aqui é que ele tá adicionando. Depois, quase sempre são inexistentes. Quase sempre. Gente, sempre é um advérbio, tá? Pode ser de tempo, pode ser de negação. Aqui no caso é tempo. Então, negação não, desculpe, é tempo. Sempre é advérbio de tempo. Mas ele colocou ali como quase. Quer dizer assim, ó, quase, não é sempre. Então, ele retira isso daqui, ó. Ele tá retirando o caráter que você está enxergando aqui, que é o caráter absoluto do advérbio sempre. Se eu falo sempre, é sempre. Entendeu? Então é absoluto, é sempre, vai acontecer sempre, não tem jeito. Mas ele fala quase, então ele está tirando esse caráter absoluto. Isso daí se chama relativizar. Relativizar quer dizer retirar o caráter absoluto, deixar mais ou menos, entendeu? Então aqui, ó, vamos ver. Qual seria? Tá indicando tempo? Não. Inclusão? Não. Passado também não. Acréscimo, ó, adição e esse aqui, ó. Relativização, tá? Esse aqui é um pouco complicado, porque quem não sabe, né, o significado disso aqui não vai conseguir descobrir. Bom, se ele descobrir que é um acréscimo, ele já mata aqui, né? Porque só tem essa que é acréscimo. Vamos ver a número 9. A número 9 é uma questão de colocação de pronome. Próclise, ênclise e mesóclise. Então, ele diz assim, alternativa em que o pronome destacado pode ser colocado antes ou depois. Tanto faz. Vamos ver. A primeira aqui, combinam-se. Olha, se eu colocar o se aqui, é começo de oração. Não pode. Então, essa tá fora. Embaixo, no qual não é um advérbio de negação. Toda palavra negativa é um atrativo obrigatório. Então, ela atrai obrigatoriamente o me para perto dela, próclise. Então, essa foi feita de maneira correta, não dá para colocar de outra forma. Esse aqui, um prato esse que é um pronome relativo, tá? É um pronome relativo. Prato o qual, pronome relativo dá para ser trocado pela palavra qual, prato o qual o seduzia. O que é um atrativo obrigatório. Então, o tem que vir para perto do que, não tem outra opção, tá? Aqui embaixo, descrito, nunca se vitimiza. Nunca é uma palavra negativa, um advérbio de negação. Palavras negativas são atrativos obrigatórios. E aqui eu tenho mas se considera. Mas. O que é o mas? O mas é uma conjunção coordenada, tá? Tem mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Tem o e, tem o pois, tem o ora, são conjunções coordenadas. Então é o seguinte, olha, as conjunções subordinadas, que são 9, tá? São 9. Causal, temporal, consecutiva, concessiva, comparativa, conformativa, proporcional, final, são 9. Essas daí são obrigatórias. Então, se eu tenho lá um porquê causal,
Um porquê causal, eu sou obrigada a colocar o pronome perto do porquê. Se eu tenho um embora, que é uma conjunção concessiva, sou obrigada a colocar perto do embora. Agora, se eu tenho uma conjunção coordenada, não sou obrigada a colocar perto dela. Então, posso escrever considera-se. Então, a resposta é a letra E, tá ok? Continuando aqui. Vamos ver do que é essa questão. Se no início de cada enunciado da passagem, todos temos graus variados de resiliência diante da vida. Ninguém é o tipo ideal. Uma coisa não invalida a outra. Acho que é aqui, né? Se for, não sei se comeu um pedaço aqui, se for incluído o termo talvez, a sequência coerente seria, vamos ver então? Talvez todos teríamos graus variados de resiliência diante da vida, talvez todos tenhamos. Todos, olha aqui, dá uma olhada aqui em cima, todos temos está no presente. Então, todos tenhamos, certo? Teríamos está no futuro, mudou totalmente, já está tudo errado. Talvez todos temos, não, temos tido grau, não, tá errado. A colocação do verbo tá errada. Talvez todos tenhamos, aí está certo, graus variados de resiliência diante da vida e talvez ninguém seja. Ó, o ninguém é ele. Seja tá no futuro, tá no presente do subjuntivo. Que eu seja, ninguém é ele. Que ele seja, talvez ele seja. Talvez? Tá vendo aqui, ó? Talvez nós tenhamos, né? Aqui é o presente do subjuntivo também. Talvez nós tenhamos. Vocês sabem que o subjuntivo indica uma coisa que pode ou não acontecer, é uma dúvida. Então, talvez tenhamos é presente do subjuntivo. Que eu tenha, tu tenha, nós tenhamos, né? E aqui são todos nós tenhamos graus variados de resiliência, tal, né? Tá falando de todos nós. Então, os demais estão errados, ó. Todos tenhamos graus variados de resiliência, talvez ninguém seria, tá errado. Ninguém era, ó, tá errado. Tínhamos, tá errado, certo? Então, aqui, letra C. Aí era uma questão de observar o tempo verbal, tá? Com as modificações feitas, as passagens não existe lamúria ou sofrimento para o mundo. A dor existe, foi sentida, houve reação com o aprendizado. Estão de acordo com a norma padrão de concordância verbal? Bom, não sei. A gente vai ler e vamos ver a concordância verbal. Eu tenho que analisar o verbo e o sujeito da oração. Vamos ver. Não se registra lamúrias. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui o verbo, ó, se registra. Tem um C. Quem se registra, ó, quem registra, registra o quê? Então, esse aqui é um VTD. Se registra lamúrias ou sofrimento, não são dois? Registram, tá errado. Não há lamúrias ou sofrimentos para o mundo. As dores existem. Sentiram-se. Opa, vamos ver de novo. As dores existem. As dores existem. Onde que eu estava perdi? Não há lamúrias ou sofrimento para o mundo. Ó, o A tá certo, porque o A, no sentido de existir, né? Ele fica no singular. As dores existem, sentiram-se, houve reações com o aprendizado. Ó. As dores existem, sentiram-se as dores, né? E aqui houve no singular, ó, o verbo haver no singular, que está no sentido de existir, reações. Você pode pensar no sentido de existir ou acontecer, tá? Mas ele tem que ficar no singular. Essa aqui me parece que está perfeita. Não houve lamúrias ou sentimentos para o mundo. Aqui, ó, houveram dores, tá errado. Não se registra, não se registram lamúrias, tá errado. Olha embaixo, ó, não haviam, haver no sentido de existir, é havia, não havia lamúrias, né? Tá errado. Então, a certa é a letra B. Então, aqui, gente, eles estavam querendo que a gente olhasse aqui a concordância do verbo haver, tá bom?
Número 12. Vamos lá para o número 12. É correto afirmar que as palavras destacadas nas passagens sem falha, diamante sem jaça, ele não era um homem de vontade férrea. Olha, jaça significa defeito. E férrea, na minha concepção, é dura, inabalável, né? Aquela que você não consegue mudar. Então vamos ver aqui, ó. Ele quer o quê? Que a gente pegue os sinônimos. Sinônimos é aquele que tem o mesmo significado. Então vamos marcar aqui defeito, certo? Perfeição? Não, não é essa. Valor? Não é essa. Pureza? Não é essa. Essa aqui, ó. Defeito, você tem uma mácula, um defeito. Férrea, indestrutível, ó, inquebrantável. Pronto, já achei essa daqui. Aqui tem o defeito, ó, mas tem infalível. Não, não é isso, tá? Falível é infalível. Férreo não tem nada a ver com infalível. Férreo vem de durável, né? Que não quebra, tá bom? Então é a letra D, tá? Vamos lá para a próxima. Assinale a alternativa que possui apenas palavras empregadas em sentido próprio. Sabe o que é sentido próprio, né? Não é o figurado. Vamos ver. O termo se origina da capacidade de ricochetear, de saltar novamente. Ricochetear, bater e voltar, né? Aqui me parece que não tem nada no sentido figurado. Sem resiliência em algum grau, épico ou homeopático, olha só. A resiliência tem grau homeopático, de homeopatia, né? Não tem nada a ver. Então, essa aqui já está no sentido figurado. Sabe-se a extensão da dor, mas se considera mais forte do que as ondas das adversidades. Olha, a diversidade tem onda, né? Onda tem a diversidade. A dor até pode ter extensão, mas aqui, ó, isso aqui, sentido figurado. Mostrar a perfeição para nós que chafurdamos no lodo da existência banal. Olha, a existência vive no lodo, lodo da existência, tá? Ó, coisa de Pantanal. Na existência vive no lodo? Não, não dá, né? Isso tá no sentido figurado, conotativo. Ouve a crítica e não desaba. Vive a frustração sem descontrole. Experiencia a dor e continua de pé. Olha, viver a frustração. Ó, aqui, ó, experienciar a dor. Ouve a crítica e não desaba. Descontrole. Aqui, ó, vive a frustração, experiencia a dor, tá? Então, a resposta certa aí nessa número 13 é a primeira, essa daqui, ó. Vamos continuar? Tem um quadrinho. O que é isso, Armandinho? Quá, quá, quá. Brincando de boneca? Não, tô brincando de pai, né? Tá brincando de pai. Tendo em vista a fala, é correto afirmar que o efeito de sentido da tira consiste em tecer uma crítica ao estereótipo que considera que cuidar dos filhos é tarefa feminina? E aí, o que vocês acham? Será que é essa daí? Vamos ver a outra. Tecer um comentário pertinente acerca de certos hábitos infantis. Comentário pertinente, ó, quer dizer que cabe, que deve ser feito. Alguns hábitos infantis que devem ser vigiados pelos pais, é isso? Ele está querendo dizer aqui que isso aqui tem que ser vigiado pelo pai? Tecer uma crítica explícita que está na cara ao comportamento infantil, quer dizer que sempre acontece, de levar bonecas a passear como se fosse um bebê? Corroborar a visão preconceituosa quer dizer, né, ir a favor, né, concordar com a visão preconceituosa acerca das responsabilidades femininas de cuidar dos filhos, é isso que ele está falando? Ele está concordando com isso, com esse preconceito que mulher que tem que cuidar de filho? Corroborar com o senso comum segundo o qual há brinquedos que só é coisa de menina? Olha, a resposta certa, gente, é esse aqui, ó. Tecer uma crítica
a um estereótipo, né? Uma coisa que está marcada na cabeça da pessoa. Então você olha assim, um carrinho de bebê, isso é coisa só para mulher, né? É isso que ele quis dizer, tá bom? Vamos ver embaixo aqui. A gente tem aqui um outro texto, né? Vamos lá então, eu vou ler para vocês. Nos anos 30, milhões de americanos foram atingidos pelos efeitos calamitosos da Grande Depressão e não foi diferente com o Rio. Empreendedor que saltava de galho em galho e naquela altura tentava a sorte como escritor, ele sobrevivia do socorro financeiro da família, da esposa e isso até o divórcio arrastá-lo para o fundo do poço. Mas o Rio encontrou uma forma de dar uma volta por cima e se ele não podia lutar contra a ruína econômica, por que não lucrar com ela? Então, com base no seu próprio desalento, escreveu que viria a ser o seu maior sucesso, Quem Pensa Enriquece, em 1937. Hoje, com 120 milhões de cópias vendidas, a obra foi pioneira em explorar uma premissa básica do aconselhamento motivacional. Com determinação e pensamentos positivos, qualquer um pode vencer na vida. Que a literatura de Hill tenha conservado seu apelo ao longo das décadas não chega a ser uma surpresa. Ele foi, afinal, um dos inventores da autoconfiança moderna, da autoajuda moderna, desculpe. Não deixa de ser uma ironia, contudo, seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia, da crise econômica e da polarização tóxica. Mas, Esperto que o Diabo, o livro que o americano fez em 1938 e ganhou edição no Brasil em 2014, atropelou o mercado editorial no ano passado. Isso mesmo, a obra de autoajuda dos anos 30, foi o livro mais vendido em 2020, 234 mil cópias. A ascensão do título coroou um movimento que se delineava desde 2019, quando o líder do ranking, né, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Daley, outro autor que fez fama à sombra da Grande Depressão. Vivemos um período de medo, o que aumentou a busca por livros de superação, diz o escritor Conte Jr., inebriado pela obra de Hill. Conte Jr. largou o ramo de farmacêutico para se dedicar ao editorial. Junto de outros empresários, criou a Citadel, casa de mais esperto que o diabo. Hill escreveu a obra em 1938, Na Esteira de Quem Pensa Enriquece. O livro, contudo, foi engavetado por veto de Dona Annie Lowe, última das 5 esposas do autor, por questões religiosas. Além da menção ao dito cujo no título, né, o diabo, o manual é todo construído em torno de sua fictícia entrevista entre o autor e o diabo, que exige ser chamado de Sua Majestade. Hill usa a metáfora demoníaca para denunciar os pensamentos negativos como fonte insidiosa de toda a infelicidade. Essa pérola só seria publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2011. Então aqui vocês estão vendo a história de um rapaz, no começo aqui, né, que vivia numa época de depressão, né, estava lá desempregado, sobrevivendo do auxílio da família e começou a se dedicar, pulando de galho em galho para achar emprego, começou a se dedicar à escrita, né, e acabou fazendo sucesso com esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, e depois continuou a sua vida aí como escritor. E aí vem aqui outros que ele fala, né, e tal. Então, quer dizer, ele diz aqui que esse tipo de livro que influencia até hoje, né, a vida das pessoas, porque as pessoas, quando estão à sombra de uma depressão, de um problema, a gente corre atrás de autoajuda, né? E você lê alguma coisa que faz te sentir bem é muito bom. Então, isso daqui foi um grande sucesso, né? E é um grande sucesso até hoje, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tá aí agora no número 15, né? Vamos lá, então. Tratando de um livro escrito em 1938, a matéria da Veja destaca a necessidade de superar obstáculos nos momentos de dificuldade e a falta de obras de autoajuda. Não tem nada de falta, né? Tem vários tipos de obras de autoajuda. Então, essa aqui já era. A reapropriação hoje de um tema que desperta interesse por estar associado a períodos de crise. Sim, essa tá certa.
Depois, a relação entre a obra de Dali e os eventos que antecederam a Grande Depressão nos Estados Unidos? Não, não tem relação nenhuma. O sucesso editorial nos dias atuais de Quem Pensa Enriquece, graças à sua reedição? Não, ninguém pode afirmar que foi graças à sua reedição. E o empreendimento editorial mais bem sucedido de 2020 e sua relação com os insucessos do mercado livreiro? Olha, não dá para afirmar que foi o mais bem sucedido devido aos insucessos de outros, tá? Então a resposta certa é a letra B, tá bom? Vamos lá, continuando aí. Descendo, vamos procurar número 16. Vamos ver o que ele vai fazer lá, 16. É correto afirmar que o texto é de natureza religiosa? Hã? Vocês acham que esse texto é religioso? Nem vou ler o resto, né? É um texto científico? Nada a ver. Será que é polêmico? Tem caráter argumentativo? Emprega expressões de sentido próprio, tais como premissa básica do aconselhamento motivacional? E essa pérola só seria publicada pela primeira vez? Olha, pérola publicada. Isso daqui está no sentido próprio? Tá? Não é isso. Opinativo é um termo de opinião? Tem caráter educativo? É isso? É um caráter de origem educativa, para educar. E emprega expressões do sentido próprio, tais como o autor que fez fama à sombra da Grande Depressão. Então, a fama ocorre à sombra. Olha o sentido figurado. Não é esse aqui. É um jornalístico, é um texto jornalístico, tem caráter informativo e emprega expressões de sentido figurado, tais como saltava de galho em galho, quer dizer, ele arrumava um emprego aqui, outro ali, e dar a volta por cima, certo? É esse aqui, tá? Vamos lá, espero que vocês estejam acertando a maioria aí, hein? Ou todos, né? Vamos rezar para acertar bastante. As expressões desalento. Olha, gente, desalento é tristeza, abatimento, sabe? Você tá abatido, tá triste, desolado, sabe? É isso aí. A expressão desalento, depois tem a expressão ascensão. Ele quer o antônimo. Então, se eu tô abatido, qual é o contrário de estar abatido? Eu tô animado. Se eu tô ascensão, tô crescendo, o contrário é declinando, ó, tá aqui. Fácil, tá? Isso aí foi de graça. Vamos ver. Na passagem do primeiro parágrafo, naquela altura, tentava a sorte como escritor. A expressão destacada, que é naquela altura, olha, gente, aqui a gente tem que voltar no texto, ó, eu tô com o texto aqui, eu vou ler para vocês. Então, naquela altura, ó, vou ler aqui, tá escrito assim. Nos anos 30, milhões de americanos foram atingidos pelos efeitos calamitosos da Grande Depressão e não foi diferente com o Rio. Empreendedor que saltava de galho em galho, naquela altura tentava a sorte como escritor. Naquela altura o quê? Na época da Grande Depressão, tá? Aqui, ó. Então é essa daqui, tá bom? Entenderam aí? Continuando agora. 19. Alternativa em que a passagem do texto está reescrita. Muito cuidado com esse negócio de reescrita, hein? Olha lá, observe a concordância nominal. Concordância nominal é substantivo concordando com as suas qualidades. Vamos ver. Sabe-se que a convicção religiosa de Dona Annie Lowe, esposa do escritor, foi decisivo. Convicção religiosa foi decisiva. Essa aqui tá errada. Vetado, graças à decisão de Dona Anne, a obra de Rio. Ó, foi vetado. Vetado é o adjetivo. O que foi vetado? A obra. Então, ela foi vetada. Não chega a ser surpresa que o apelo da literatura de Rio, ao longo das décadas, tenha sido conservada. Quem é que foi conservada? O apelo foi conservado, certo?
Movimento centrado, ó, movimento centrado em obras de superação, viu-se coroado, o movimento foi coroado com a ascensão do título de Rio. Ó, me parece que é essa daqui, vamos ver a outra. Seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia não deixa de ser, de certa forma, irônica. O seu empoderamento é irônico. Então, é essa aqui mesmo, ó. Essa daí é a letra certa, tá bom? Vamos agora para a nossa última questão. Assinale a alternativa em que a passagem do texto está reescrita de acordo com a norma padrão, observando a regência e a crase. Beleza. Regência é a preposição que sai do verbo. Por exemplo, quem se refere, ó, refere-se. Quem se refere a que. Então, aqui sai um a, certo? Apaixona-se. Quem se apaixona por quem? Olha, sai um por. Então, a gente vai analisar todos os verbos, tá? Se ele não podia opor-se. Quem se opõe a que? Olha só, saiu um a. Então, aqui eu posso colocar uma crase. Vamos ver. Ruína é feminino, então tem crase, ó, tá certo? Conte Júnior largou o ramo farmacêutico, comprometendo-se a trabalhar. Quem se compromete a que? Saiu um a, então pode ser que dê uma crase aqui. Vamos ver. Trabalhar é verbo, não pode colocar crase, tá errado. Efeitos calamitosos da Grande Depressão atingiram quem atinge o que não saiu a não tem crase, certo? Depois, vivemos um período de medo, o que levou, quem leva a que. Só que olha só, depois do a tem uma, não pode ter uma, não pode ter de, da e do. Aí você não pode colocar crase. Então, a uma não tem crase. O socorro financeiro da família da esposa garantia a sobrevivência. Ele colocou uma crase, ó. Garantia. Quem garante, garante o que é um VTD. Não tem crase, não saiu a errado. Certo? Então, a resposta é a letra A. Olha, gente, eu espero de coração que vocês tenham acertado bastante, tá bom? Beijos, até a próxima. E qualquer coisa, pode me ligar, mandar um WhatsApp que eu respondo para vocês. Um abraço.